Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Adrolara, professor de Física aqui do Unificado, e a partir de agora a gente começa com a nossa correção do simulado. Então vamos lá. Questão número 1 do simulado falava a respeito de fazer um gráfico, né? Um gráfico da relação do ângulo de incidência com o ângulo de reflexão. Pensa comigo, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um espelho, aqui está normal. Se eu colocar, por exemplo, que o ângulo vale 40 graus aqui, o ângulo de reflexão também vale 40 graus. Se eu colocar lá um outro exemplo, onde está aqui a normal, o ângulo de incidência vale 50 graus, o ângulo de reflexão também vai valer 50 graus. E assim por diante. Se eu colocar que o ângulo de incidência vale 0 grau, porque agora está em cima do eixo, o ângulo de reflexão também é 0 grau. Ou seja, se eu for fazer um gráfico do ângulo de incidência pelo ângulo de reflexão, como é o que pede, eu tenho lá, para 10 graus de incidência, eu tenho 10 graus de reflexão. Para 20 graus do ângulo de incidência, eu tenho 20 graus do ângulo de reflexão. Para 30 graus do ângulo de incidência, eu tenho 30 graus do ângulo de reflexão. Então, o que eu percebo é que este gráfico será uma reta cuja inclinação, esse tamanho é igual a esse, cuja inclinação aqui vale 45 graus. Por isso que a resposta da questão número 1 é letra B. Então, na questão número 2, olha comigo aqui, ó. Nós temos lá o barbeiro e uma pessoa que está ali diante do espelho. Ele está a 0,8 e a distância do barbeiro entre a outra pessoa que está na cadeira é 0,5. Se eu tenho dois objetos diante do espelho, eu vou ter duas imagens diante do espelho. A imagem está na mesma distância, então 0,8 aqui, a imagem 0,8 de distância lá, mais 0,5 aqui, mais 0,5 lá. A pergunta da questão é: qual a distância entre o olho desse observador aqui até a imagem do barbeiro? Então eu vou medir essa distância, e essa distância é 0,8 mais 0,8 mais 0,5, a distância é 2,1 metros, por isso a resposta é Equador. A questão número 3 é uma pegadinha, hein? Olha só. Quando eu pego e me afasto do espelho, né? Na medida em que eu me afasto do espelho, o meu tamanho muda? Não, né? O meu tamanho continua o mesmo. Se o meu tamanho continua o mesmo, o tamanho da minha imagem também continua o mesmo. Então, na medida em que eu me afasto do espelho, a minha imagem continua do mesmo tamanho. Ah, olha, mas parece que está menor. Só parece. Por quê? Parece estar menor porque está mais longe e ocupa uma parcela menor do meu campo de visão, mas o tamanho continua o mesmo. Então, se eu for fazer um gráfico da altura, esse gráfico vai ser uma linha horizontal. Por quê? Porque a minha altura nunca vai mudar, logo a altura da imagem também não muda. Por isso que a resposta da questão é letra E. A questão número 4 é sobre espelhos planos e fala sobre a questão do campo de visão. Lembra que para cada objeto que eu tenho diante do espelho, eu vou ter uma imagem dentro do espelho num ponto simétrico. Então, olha aqui, ó. Mais ou menos aqui eu tenho a imagem do número 1, que vai ficar mais ou menos assim, né? Depois, o número 4 vai ficar mais aqui, mais distante, né? Que vai ficar mais ou menos assim, o número 4. Depois, eu tenho o número 2 refletido aqui dentro, né? E ele vai ficar assim, né? O número 2 vai ficar mais ou menos assim. E depois o número 3, que vai ser refletido mais ou menos aqui, e vai ficar assim, ok? Bom, 4 objetos diante do espelho vão formar 4 imagens diante do espelho, né? 4 imagens. E aí, como é que eu faço para saber se esse observador enxerga ou não? Eu vou traçar uma reta entre o observador e a imagem. Como essa daqui não passa dentro do espelho, ó, ele não enxerga. Esse outro aqui, o número 4,
também não enxerga porque não passa dentro do espelho. O 2 ele enxerga porque passa dentro do espelho e o 4 o 3, perdão, ele vai enxergar porque passa dentro do espelho. Então por isso que a resposta da questão é letra B, ele enxerga somente o 2 e o 3 refletidos no espelho. Já na questão número 5, a gente tem espelhos esféricos e a gente tem espelho côncavo aqui. Eu preciso lembrar um pouco como vão ser as imagens formadas. Se eu colocar um objeto aqui nessa região 1 ali, ó, se eu colocar o objeto aqui, por exemplo, o objeto na posição número 1, a imagem que se forma aqui, ó, imagem 1. Essa imagem que se forma em 1 é real, invertida e menor. Se eu colocar o objeto exatamente no centro de curvatura, e aqui é bem na divisa entre as regiões 1 e 2, perdão, se eu colocar aqui, a imagem se forma exatamente no centro de curvatura. Essa imagem que vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Então, ainda tem uma imagem real. Se eu colocar um objeto aqui nessa região, que foi chamada lá de região 2, objeto aqui 3, a imagem se forma por aqui, essa imagem que vai ser 3, real, invertida e maior. Então, se eu colocar o objeto na posição 1, na região 1 ou na região 2, sempre haverá a formação de imagem real e invertida. Por isso que a resposta da questão é regiões 1 e região 2 para formar uma imagem real invertida e menor. Tá certo? Então, com isso, a resposta da questão seria letra D, Dinamarca. Porém, eu ainda quero te dizer mais uma coisa. Só para lembrar, se eu colocasse o objeto aqui no foco, ó, não forma imagem, porque a imagem se forma no infinito. E se eu colocar o objeto aqui, ó, na região 3, aqui está o objeto na posição que eu vou chamar de posição 5, ele vai dar imagem virtual, direta e maior. Então, só complementando que somente na região 1 e na região 2 é que nós teremos formação de imagem real invertida. Ok? Resposta Dinamarca. A gente já falou um pouco sobre espelhos curvos e espelhos côncavos na questão número 5, mas agora vamos mais um pouquinho, ó. Ele diz que a criança está nesta região, ela está bem próxima do espelho, entre o foco e o vértice do espelho. Ora, que tipo de imagem vai formar aqui? Vai formar uma imagem aqui atrás, ó. Vai formar uma imagem que é virtual, direta e maior. Então, eu vejo a imagem dentro do espelho e a minha imagem está maior. Por isso que, ó, a mãe pergunta à filha como ela está se vendo e ela responde: estou me vendo maior e em pé. O que significa se ver maior e em pé? Que a imagem é maior e em pé significa que a imagem é direta. Se a imagem é direta ou direita, a imagem é virtual, a imagem não é real. Por isso que a resposta é letra A. A questão número 7 é uma questão do Enem que trata a respeito dos espelhos convexos. Lembra, qual é a grande vantagem de um espelho convexo? É que ele dá uma imagem virtual, direta e menor. Então ele amplia o campo de visão. Por exemplo, se eu tenho lá o meu automóvel e ele tem um espelho retrovisor plano, eu tenho um ponto cego. Então, por exemplo, se estiver passando uma moto ao lado do meu carro, pode ser que eu não veja essa moto porque ela está no meu ponto cego. Então é comum que os automóveis tenham um espelho convexo como retrovisor, e esse espelho convexo tem a vantagem de ampliar o campo de visão e eu enxergaria essa moto. Mas qual é o problema? O problema é o seguinte: como as imagens que se formam são sempre imagens menores, quando vejo algo menor, lembra? Quando eu vejo algo menor, parece para mim que está longe. Então, quando eu vejo uma pessoa de longe, ela é bem pequenininha para mim. Então, se eu tenho um espelho plano e vejo um objeto pequenininho, eu penso, esse objeto está longe de mim. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque no espelho convexo, se eu vejo pequeno, não significa que ele está longe. Significa que o espelho é convexo. Por isso, a gente interpreta, o nosso cérebro interpreta como tudo que está muito longe parece ser menor e parece ser
Pequeno porque está distante. Então, este é o problema do espelho convexo. Então, a aparente contradição é explicada pelo quê? Pelo fato do nosso cérebro interpretar como a imagem é pequena. Então, imagem pequena para nós é sempre distante, e este é o problema do espelho convexo. Ele dá uma noção errada para aquela pessoa que não sabe que o espelho é convexo. A pessoa pensa, olha, aquele objeto é pequeno, aquele objeto está longe. E na verdade não está, o espelho aqui é convexo. Então por isso que a resposta é letra C. O número 8 traz 3 afirmações a respeito das lentes, né? E aí, o que a gente observa? Que esta lente aqui é uma lente onde os raios atravessam e convergem para o único ponto. Então, estas lentes são lentes convergentes. Os raios convergem para o único ponto. E lente convergente é aquela que é gordinha no meio e mais magrinha nas bordas. Então, ó, as lentes que aparecem ali são mais grossas no meio do que nos extremos. Essa afirmação está correta. A lente contida na caixa B possui maior distância focal. Essa distância aqui, ó, é chamada de distância focal. Então, a lente B tem maior distância focal. Isso é verdade. As lentes são mais grossas nos extremos do que no meio. Ele está dizendo que a lente é assim? Não, isso está errado, né? Porque essa daqui seria uma lente divergente quando imersa no ar. Então, por isso, quais estão corretas? A 1 e a 2. Por isso, a resposta é a letra D. Bom, agora a gente está mudando de assunto e aí nós vamos resolver uma questão de calor, né? E aí tem 4 afirmações, vamos lá. Primeira afirmação, quando 2 corpos estão em equilíbrio, ambos possuem a mesma quantidade de calor. Lembra? Calor é energia que flui pela diferença de temperatura. Nenhum corpo tem calor, nunca afirma que o corpo tem calor. O corpo recebe calor, o corpo sente calor, mas o corpo nunca tem calor. Então, ambos têm a mesma quantidade de calor? Está errado. Segunda afirmação, quando 2 corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Isso é verdade, né? Nesse momento, não haverá troca de calor. Quando eles estão com a mesma temperatura, estão com o mesmo grau de agitação das moléculas, a mesma energia cinética média das moléculas e por isso não trocam calor. A segunda afirmação está correta. A terceira afirmação, calor é transferência de temperatura de um corpo para o outro. Vixe, que confusão, está errado isso aí. Calor é a energia transferida pela diferença de temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, está errada a afirmação. E a 4, calor é uma forma de energia em trânsito. Calor é energia em trânsito? Calor é energia que está sendo transferida de um corpo para o outro? Sim, verdade. Essa afirmação está correta. Então, que fique bem claro. Calor é a energia que flui de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura. Temperatura é o quê? É a medida da energia cinética média das moléculas. Corpo frio, moléculas menos agitadas. Corpo quente, moléculas mais agitadas. Nunca afirma que um corpo tem calor, tá certo? Então a resposta é Dinamarca. A questão número 10 trata da dilatação anômala da água. Lembra que a água tem uma dilatação irregular na faixa entre 0 e 4 graus. Observa que quando eu vou esquentando a água aqui, esquenta, o volume diminui. Essa é a dilatação anormal, é só nessa faixa de temperatura. Bom, mas aqui, olhando para isso, a gente pensa no seguinte, ó. Nós temos lá um recipiente completamente cheio d'água a 4 graus. O que acontece com o vidro e o que acontece com a água se eu esquentar? Observa, o vidro aumenta o seu volume. E a água aumenta mais que o vidro, aumenta mais que o vidro, aumenta mais que o vidro, aumenta mais que o vidro. Então, se ambos forem aquecidos para temperaturas maiores do que 4 graus, a água ficará num volume maior do que o do vidro, o que significa que transbordará. Ok, agora,
E se nós tivermos água e vidro a 4 graus e a gente resfriar os dois, o que vai acontecer? O vidro diminui volume, diminui volume, diminui volume, diminui volume. E a água aumenta volume, aumenta volume, aumenta volume, aumenta volume. Então, peraí, o volume da água aumentou, o volume do vidro diminuiu. O volume da água ficou maior que o do vidro, da água ficou maior que o do vidro, o da água ficou maior que o do vidro, o da água ficou maior que o do vidro. Ou seja, para quando houver o resfriamento, transbordará também. Então, a pergunta é, esta transbordará do recipiente se a temperatura da água assumir quais temperaturas? Tanto acima como abaixo de 4 graus Celsius. Então, a resposta é Equador. Os processos de transferência de calor também são importantes, né? E aí, pensa lá na geladeira. A geladeira tem um congelador na parte superior. Por que o congelador fica na parte superior? Porque daí, aqui é produzido o ar frio. Lembra que o ar frio, ele é mais denso. Se ele é mais denso, a tendência natural dele é descer. E os alimentos que são colocados dentro da geladeira, normalmente eles estão à temperatura ambiente, e quando colocados na geladeira é que eles vão ficar frios. Por isso, vão produzir o ar quente, que por ser menos denso sobe. Isso vai ocasionar as chamadas correntes de convecção, ou seja, as trocas vão ser facilitadas justamente por esse processo. Então, a posição do congelador na parte superior é estratégica para produzir ar frio que desce, e os alimentos estão na parte de baixo para produzir ar quente que sobe, assim refrigerando a geladeira mais facilmente. Então, ó, nas geladeiras, o congelador fica sempre na parte de cima para que o ar quente vá para o congelador por convecção. A resposta é letra C. A questão 12 é da URGS e fala sobre o processo de radiação. Lembra do seguinte, todo corpo emite radiação. A radiação está associada com a temperatura do corpo. Então, dependendo da faixa de temperatura que a gente lida, a gente pode ter emissão só de infravermelho, onda de calor, como é o caso do nosso corpo, que emite infravermelho. Mas também existe lá aquela lâmpada incandescente, né, aquela lâmpada antiga, que emitia radiação visível, né, além das ondas infravermelho, emitia luz visível. O Sol emite luz visível, o Sol emite infravermelho, o Sol emite ultravioleta. Então, a temperatura está associada diretamente com a faixa de frequência que será emitida. Agora, a primeira afirmação diz assim, ó, quando dois corpos estão na mesma temperatura, quando um corpo é negro e outro é claro, a emissão de radiação do corpo negro é mais intensa que a do corpo claro. O que é um corpo negro? O que é um corpo negro ideal? É aquele corpo permeável à troca de radiação. Então, se eu estou usando uma camiseta preta, né? Se eu tenho lá um corpo negro e eu tenho uma fonte de calor externa, eu absorvo a radiação. Agora, se eu sou a fonte de calor e a minha camiseta é negra, eu permito a emissão de radiação. Então, que fique claro, sempre que falarem de um corpo emissor, um corpo negro, ele absorve a radiação com mais facilidade e ele emite a radiação com mais facilidade. Por isso, essa afirmação está correta. A segunda afirmação é, a emissão de calor por radiação torna-se mais intensa com o aumento da temperatura do corpo emissor. Isso também é verdade, isso também está correto, porque quanto maior for a temperatura, maior vai ser a intensidade da radiação emitida. A intensidade está diretamente associada com a temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumentou a intensidade da radiação emitida. Além disso, a temperaturas suficientemente elevadas, a radiação também é emitida na faixa de luz visível. Isso eu falei lá no começo. Pode ser, né? O Sol, por exemplo, emite radiação visível. Uma lâmpada incandescente também vai emitir. Então, as três afirmações são corretas e a resposta é Equador.
A questão número 13 passa para a hidrostática agora o tema, e aí a gente lembra que pressão é força sobre área. E aí lembra comigo que assim, ó, se eu olhar para esses 3 tijolinhos, né, é o mesmo tijolo, o que nós temos de diferença entre eles? Nós sabemos que a força que ele faz para baixo é a mesma nas 3 situações, porque é o mesmo tijolo. Então nós sabemos que força 1, força 2 e força 3 são iguais. As forças são iguais por quê? Porque eu tenho o mesmo tijolo. Agora, qual é a diferença? A diferença de um para o outro é a área. Esse aqui tem uma área A1, esse aqui tem uma área A2 e esse aqui tem uma área A3. A área 1 é maior do que a área 2, que é maior do que a área 3. Então, aquele tijolo que tem maior área de contato é o que vai sofrer a menor pressão. Então, a pressão 1 será menor do que a pressão 2, que será menor do que a pressão 3. Por isso que a alternativa correta é a letra B. A pressão é inversamente proporcional à área. Maior área, menor pressão. Essa é a relação. Quando a gente fala do princípio de Pascal, a gente pensa no seguinte, ó. Aqui eu tenho uma bola, né, com vários êmbolozinhos, tá? Quando eu pressionar aqui, quando eu exercer uma certa força, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da pressão nesse ponto. E esse aumento de pressão vai ser distribuído integralmente a todos os pontos. Então, se aqui eu tiver uma pressão P, aqui eu tenho a mesma pressão P, a mesma pressão P, a mesma pressão P, a mesma pressão P, a mesma pressão P. Então, o princípio de Pascal é isso. A pressão é transmitida integralmente a todos os pontos. Então, ó, se aqui eu tenho uma variação de pressão, a variação de pressão é igual em todos os pontos também. Por isso que a alternativa correta sobre o princípio de Pascal é a letra D. Variações de pressão em um ponto do fluido, em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os outros pontos. A resposta é Dinamarca. Dentro de um fluido onde a gente tenha um líquido, ou naquele caso 2, nós sabemos que quanto mais para baixo nós temos a maior pressão e quanto mais para cima nós temos a menor pressão, ok? Então, nós temos que tomar cuidado aqui, porque nessa questão ele pede para eu fazer um gráfico da pressão em função da altura. Só que assim, ó, a altura que nós estamos medindo é de baixo para cima. Então, aqui eu tenho uma altura, vamos botar assim, ó, H, 2Hs, 3Hs, 4H, 5H, 6Hs, 7Hs e assim por diante. Então eu vou botar aqui, ó, H, 2Hs, 3Hs, 4, 5H, 6H, 7H. Eu botei só para a gente poder se orientar. Então, quando a gente está numa altura a 0, nós temos o quê? Uma pressão grande ou pequena? Uma pressão muito grande. Nós temos a maior pressão possível está lá. E aí, quando eu passo para esse ponto aqui, ó, H, a pressão já é um pouco menor. A pressão é um pouco menor. Depois, quando passa para esse ponto 2Hs, a pressão é ainda menor, né? Porque eu estou subindo, ó. Quanto mais para cima, menor a pressão. Então agora a pressão é menor ainda. Ok? E depois eu vou para 3Hs. E aí é menor a pressão ainda. E aí quando eu chego aqui em 4Hs, a pressão é ainda menor. Ok? Bom, e aí depois ele fala que passou para um outro líquido. Tá? Primeiro eu já construí o gráfico da primeira parte, ó. Do líquido 1, nós temos o gráfico construído. Agora, o que ele fala? Ele fala que nós temos um outro líquido, e a gente sabe que o líquido que fica em cima é sempre o líquido menos denso. O que fica embaixo é sempre o líquido mais
tenso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora continuar fazendo o gráfico, ó. 5H, a pressão é menor ainda. 5H, a pressão é menor ainda. 6Hs, a pressão é menor ainda. Aqui. E 7Hs ainda é menor. Então, o que vai acontecer é que agora nós vamos ter uma outra retinha assim, ó. Então, aqui está o segundo trecho do gráfico. Então, esse é o do líquido 2. Ali eu acabei não colocando, ali é o líquido 1 e depois é o líquido 2. Essa questão é mais difícil porque quando a gente fala da pressão, normalmente a gente pensa naquele H, ó, pressão é μGH. Esse H é medido de cima para baixo. E agora nessa questão colocaram o H de baixo para cima. Por isso complicou tanto. Mas eu tenho que ler a questão, eu tenho que ler o enunciado e aí chegar na resposta. Essa questão é difícil, tá? Mas dá uma olhada com carinho aí, a resposta é letra C. A gente sabe que a pressão atmosférica também, da mesma forma que dentro dos líquidos, a pressão depende da altitude, depende da altura, né? Então, se alguém está ao nível do mar, está sujeito a uma pressão atmosférica. E aí eu tenho lá uma coluna de mercúrio, olha aqui, eu vou completar aqui contigo a coluna de mercúrio. Ó, essa coluna em nível do mar tem 76 centímetros de mercúrio. Agora, se eu subo para o alto da montanha, né? Eu vou subir da montanha. Quanto mais para cima, não esquece, né? Quanto mais para cima, menor é a pressão. Se menor é a pressão, menor será a coluna de mercúrio. Se menor é a coluna de mercúrio, sei lá, agora essa minha coluna aqui tem 66 centímetros de mercúrio. E quando eu chego lá em cima, eu vou ter uma coluna ainda menor. Então agora, digamos que a minha coluna tenha 50 centímetros de mercúrio. Ou seja, na medida em que eu subo, eu tenho maiores altitudes. E se eu tenho maiores altitudes, eu tenho menor pressão. Se eu tenho menor pressão, o que acontece com a coluna do barômetro de Torricelli? Diminui a coluna do barômetro. Por isso que a resposta é letra A, Argentina. A questão número 17 diz o seguinte, ó, um aluno recebe um bastão de vidro e um pedaço de seda para realizar uma demonstração de eletrização por atrito. Então tá, um é neutro, o outro também é neutro, né? Após esfregar a seda do bastão, o aluno constata que a parte atritada do bastão ficou carregada positivamente. Então, peraí, o bastão ficou carregado positivamente. Vem cá, se o bastão ficou carregado positivamente, o que aconteceu com os elétrons que tinha aqui, que neutralizavam? Os elétrons foram transferidos para lá. E aí agora isso aqui ficou o quê? Ó, isso aqui ficou cheio de eletronzinhos. Então, este corpo aqui, o bastão, se tornou positivamente eletrizado e este outro se tornou negativamente eletrizado. Justamente porque houve transferência de elétrons. Transferência de elétrons para o bastão, para a seda transferidos pelo bastão. Por isso que a resposta da questão é, ó, nesse caso, durante o processo de atrito, cargas elétricas negativas foram transferidas do bastão para a seda. A resposta é letra B. Olha comigo a questão número 18. A questão número 18 que tem 4 esferas idênticas, então elas são de mesmo tamanho, né? E elas têm cargas Y, Q, mais Q sobre 2 e 2Qs. Elas são colocadas em contato e depois que separadas, elas têm carga mais 5Q sobre 4. Vem cá, se elas foram colocadas em contato e no final elas têm mais 5Q sobre 4, o que acontece? A gente sabe que não há sumiço de carga, não há aparecimento de carga. Há a chamada conservação de carga. Tem que conservar. Qual é a quantidade de carga total que eu tenho aqui?
Se eu tenho mais 5Q sobre 4, mais 5Q sobre 4, mais 5Q sobre 4, isso dá 20Q sobre 4. Ou seja, isso aqui dá 5Q. A quantidade total de carga é 5Q. Ou seja, aqui a soma total era 5Q. E aqui a soma total também tem que ser 5Q. Sempre haverá conservação da quantidade de carga. Ou seja, se eu somar y mais Q sobre 2, mais 2Q, isso tem que dar quanto? 5Q. Tem que haver conservação de carga. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo isso aqui para lá. Ó, y vale quanto? Isso aqui dá 3, né? Então vai ficar 5Q menos 3Q menos Q sobre 2. Faz o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Isso aqui dá 2, na verdade, né? 2Q menos Q sobre 2. Então, y vale quanto? Mínimo múltiplo dá 2. 2 dividido por 1 dá 2, dá 4 aqui. Menos Q, ou seja, isso dá 3Q sobre 2. Esse é o valor de y. Se há conservação de carga, essa tem que valer 3Q sobre 2. Lembra, sempre haverá conservação de carga. Se aqui no começo no final é 5, antes é 5, no começo é 5, então eu consigo descobrir quanto valia y. Tudo bem? Resposta, letra C. Aquela questão 19 fala sobre eletrização por indução. Nota, ele diz para mim que ambas são neutras aqui, né? Se são neutras, elas têm carguinha positiva, 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 positiva e negativa, 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 assim, tá? Porém, como eu coloquei próximo de um negativo, o que vai acontecer? Os elétrons serão repelidos. Então, esses elétrons não vão querer ficar aqui. Esses elétrons aqui vão ir lá para outra extremidade. Vai haver o que a gente chama de separação de cargas. Nesse momento, se eu olhar para o corpo A, ele é o quê? Ele é positivamente eletrizado. Se eu olhar para o B, ele é o quê? Ele é negativamente eletrizado. Se eu venho aqui agora e manualmente eu separo, ainda com o bastão próximo, eu separo o A do B, o A ficou positivo e o B ficou negativo. Então, houve o que nós chamamos de separação de cargas. Por isso, ó, positiva para A, negativa para B, a resposta é letra B. Bom, na questão número 20, a gente trata sobre a força elétrica de interação entre as cargas. E aí, observa comigo, tá? Eu tenho duas cargas que estão a 20 centímetros uma da outra, e a força de repulsão entre elas é 0,03 newton. Agora, eu quero mudar essa distância, e ao mudar a distância, eu quero que a força aumente. Vem cá, para a força aumentar, o que tem que acontecer com a distância? A força e a distância são inversamente proporcionais. Então, para que a força aumente, a distância tem que diminuir. Então, para a força aumentar, a distância tem que diminuir. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então tá, nós já sabemos que essa distância deverá ser menor do que ela era antes. Assim, a força passará a ser 0,12 newton. Ok. Agora, vem cá. Quando a força passou de 0,03 para 0,12, a força aumentou. Aumentou quantas vezes? Aumentou 4 vezes. Então, peraí. Vem cá. Eu preciso que a força aumente 4. A força aumenta 4. Para isso, a distância tem que ser dividida por quanto? Por um valor que elevado ao quadrado dê 4. Qual é o valor que elevado ao quadrado dá 4? É 2. Então eu preciso ter distância pela metade. Nota, vou fazer mais um teste, tá? Se fosse 9 vezes f, eu teria distância dividido por 3. Outro exemplo, 25 vezes f, eu teria distância dividida por 5.
Então, como nós temos 4 vezes maior força, eu preciso ter distância pela metade. Como a distância valia 20 centímetros, agora ela passa a ser 10 centímetros. Por isso que a resposta é letra B nessa questão. Questão número 21, vamos lá. A questão 21 diz o seguinte, ó. Se eu tiver uma carga aqui positiva e uma outra carga positiva, como é que vai ser? Essa força é de repulsão. F. Tá? Agora, se eu tiver uma carga positiva aqui e uma carga negativa, essa força é F de atração. Agora, o que eu posso afirmar a respeito do sentido das forças? Essas duas aqui são de sentidos opostos. Essas duas aqui também são de sentidos opostos. Então, por ser um par ação-reação, quaisquer que sejam os sinais das cargas, sempre a força de interação será de sentidos opostos. Seja na atração, seja na repulsão, forças de sentidos opostos. Por isso que a resposta da questão 21 é equador. Serão sempre opostos, quaisquer que sejam os sinais das cargas. Bom, a questão número 22 fala sobre campo elétrico, né? E aí algumas coisas são importantes de lembrar. Se eu tenho uma carga positiva, ao redor dessa carga positiva, o campo sempre aponta para fora, lembra? Carga positiva, o campo aponta para fora. E se for uma carga negativa, o campo sempre aponta para dentro, ok? Bom, e qual é a diferença do número de linhas, né? Se eu colocar, por exemplo, aqui mais linhas, assim, do que ali. Quer dizer que o campo aqui é mais forte. Então, esta carga positiva gera campo para fora, para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. Então, o campo aponta para fora da carga. Tá aqui, ó. Aqui. E o campo tem intensidade 2, por quê? Porque essa carga vale 2, ok? Carga vale 2, então o campo vale 2, certo? Essa outra carga aqui, ó, é negativa, gera campo para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Então, gera um campo aqui com uma intensidade E. Então, observa, eu tenho 2 E's para lá e um E para cá. Como eu faço para encontrar o resultante? Eu copio um vetor no final do outro. Copio o vetor laranja, ou vetor roxo aqui no final do vermelho e o vermelho no final do roxo. Com isso, o resultante vai apontar para cá. Este é o vetor resultante. O campo elétrico resultante aponta para lá. Por isso, a resposta da questão é Dinamarca. O campo resultante é enviesado naquela orientação. Questão número 23, tomar cuidado, porque olha só, tem gente que pensa o seguinte, o ponto A é o ponto onde o campo é mais forte, porque eu marquei exatamente em cima da linha. Gente, linha é uma representação, então ela só está ali para dizer o seguinte, ó, tu sabe que quanto mais longe, mais distantes estiverem as linhas, o campo é mais fraco. Quanto mais próximas estiverem as linhas, o campo é mais forte. Então está muito claro qual é o ponto onde as linhas estão mais próximas. É no ponto C. Então aqui eu tenho campo forte. E aqui onde as linhas estão mais afastadas, eu tenho campo fraco. Então, se a gente for fazer uma hierarquia para ver aqui onde tem o campo mais forte, o campo é mais forte em C do que o campo em A, do que o campo em B. Essa é a ordem. Agora, como é que aparece a resposta na questão? A resposta na questão aparece na alternativa E. O campo em A é maior do que o campo em B, isso é verdade, e o campo em B é menor do que o campo em C. Isso também é uma verdade. Por isso que a resposta é Equador.
a questão número 24 é uma sutileza, é um detalhe, é muito sutil mesmo, tá? E para eu poder explicar, eu quero fazer uma analogia com o campo gravitacional. Vamos pensar no seguinte, tá? Ao redor da Terra existe uma coisa chamada campo gravitacional. Aqui eu estou desenhando as linhas de força do campo gravitacional, certo? Ok? Bom, e aí é o seguinte, se a gente perguntar qual é a força do magrinho no gordinho, como esse aqui tem uma massa M, esse aqui tem uma massa 2M. A força entre eles é igual. Então, a força de interação entre gordinho e magrinho é de mesma intensidade. Agora, se eu te perguntar quem é mais pesado, olha, o magrinho tem um peso P e o gordinho tem um peso 2Ps. Então, a força que o campo gravitacional exerce sobre o gordinho e o magrinho é diferente. No magrinho uma força menor, no gordinho uma força maior. A mesma coisa é quando a gente pensa num campo elétrico. Aqui estão as linhas de um campo elétrico. As linhas, lembra? Elas saem da positiva e entram na negativa. E agora ele falou o seguinte, para eu colocar nesse campo elétrico uma carguinha mais 2, e uma carguinha menos 4. Peraí, essa carguinha 2 é como se fosse o magrinho aqui. Vai sofrer uma força, vai sofrer uma força. Vai sofrer uma força para cá, tá? Então, opa, até vou botar aqui diferente o sentido do campo. Tá? Vai sofrer uma força para o outro lado aqui. Vamos botar positivo aqui para ficar mais... Vai ficar igual da questão aí, tá? Vai sofrer uma força para cá. Tô trocando o lado aqui só. A gente. Pronto, assim, ó, botamos o campo para cá. Pronto. Tá? Vai sofrer uma força 2 para lá. E o negativo vai sofrer uma força 4 para cá. Se alguém tivesse perguntado a força entre o gordinho e o magrinho, a força é igual, gente. Ó, a força entre o gordinho e o magrinho é igual. Agora, a pergunta não é essa, não é essa. A pergunta é, qual a força que o campo elétrico faz? É como perguntar o peso do gordinho e o peso do magrinho. Então, essa carga aqui sofre uma força F, e essa daqui sofre uma força 2Fs, uma força de intensidade maior. Então a gente pensa, a gente olha para a questão e pensa assim, meu Deus, é a força dos dois, do gordinho e do magrinho. Não, não é. Não é a força de uma no outro. É a força que o campo exerce sobre eles. Por isso que as flechinhas têm tamanhos diferentes, porque é a força do campo elétrico sobre a carga, não é a força de um com o outro, ok? Por isso que a resposta da questão é letra B. Essa questão é muito difícil, é bem chatinha, eu quero que tu pense um pouquinho nela. Bom, como é que eu faço para saber qual é a orientação de um campo elétrico? Bom, eu pego e largo uma carga positiva aqui, ó. Largo uma carga positiva e para onde ela vai? Ela vai para baixo. Então, nós sabemos que a orientação do campo elétrico é vertical e apontando para baixo. Essa é a orientação do campo elétrico. Com isso, eu já sei que a orientação do campo elétrico, é AC. Só aí eu já matava quase todas as alternativas. Só me resta letra A e letra B. Bom, mas ainda tem uma outra pergunta. Nessas condições, quando é que a diferença de potencial é zero? Lembrar que se eu tenho aqui as linhas do campo elétrico, uma carga positiva quer ir a favor da linha do campo, uma carga negativa quer ir contra a linha do campo. Agora, vem cá. Alguma carga elétrica vai querer andar nessa linha AB? Não. Por quê? Porque não tem diferença de potencial. As cargas só se movem quando há diferença de potencial. Então, uma carga quer ir de A para B? De A para C? Sim. De C para B? Sim. De A para B? Não. Então, AB não há diferença de potencial. Então, não há diferença de potencial entre A e B
E a orientação do campo elétrico é AC. Letra B. Bom, com isso, gente, nós vamos terminando o nosso simulado. A gente fez toda a correção. Agora é hora da gente avaliar um pouco como a gente foi, né, gente? Então, vão corrigindo o simulado. Esse é o primeiro dia de simulado, o primeiro dia de prova. Então, tem a correção de física, literatura e língua estrangeira. E continue acompanhando, porque nos próximos dias a gente vai ter ainda português e redação, depois química, geografia e biologia e no último dia, matemática e história. Acompanhe a nossa correção, vão vendo como é que estão indo no simulado e a gente vai acompanhando. Um abraço, até mais, tchau, tchau.